Simpadcast, o seu podcast de emergências pediátricas. Feito por pediatras apaixonados pela emergência e também pelo ensino médico, trazendo informação com descontração. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast. Hoje iremos entrevistar o Dr. Tomás Bittencourt Couto. Tudo bem, Dr. Tomás? O senhor quer se apresentar para a gente? Posso sim, Rafael. Bom, meu nome é Tomás, eu sou pediatra, emergencista de formação. Eu trabalho no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas como médico assistente, isso desde 2010. Também trabalho no Hospital Albert Einstein, no Centro de Simulação Realística. E sou professor da Faculdade de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde do Einstein. E eu sou instrutor do PAUS aí desde, acho que há uns 10 anos também. E desde 2013 eu comecei a colaborar com o IUCOR, que é uma organização internacional que junta pessoas de todo o mundo para discutir melhor evidência em simulação. Bem legal. Esse vai ser o nosso tema de hoje, na verdade, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as novidades do PAUS com o Dr. Tomás. Eu queria saber um pouquinho como que foi o processo do IUCOR, como que funciona. Bom, basicamente funciona assim. Os diversos conselhos de ressuscitação, eles mandam representantes para essa organização internacional. Então você tem gente da American Heart Association, do Conselho Europeu de Ressuscitação, tem um conselho asiático, tem um conselho que é Austrália, Nova Zelândia, um africano, e tem o Inter-American Heart Foundation, que pega toda a América, tirando os Estados Unidos e o Canadá. E esses representantes se juntam, analisam o que tem de melhor evidência em relação à ressuscitação, e a partir disso eles montam uma série de recomendações, né? Então você tem o processo de revisão das evidências, e daí antigamente era a cada 5 anos, né? Então 2005, 2010, 2015, 2020 que saem aquelas grandes atualizações. Mas em 2016 o IUCOR passou a fazer revisões contínuas, então 17, 18 e 19 a gente já publicou algumas atualizações pontuais, e por isso que quem é familiarizado com o curso viu que ele foi mudando de maneira sutil ao longo desses últimos anos, né? Mas daí também, como acho que até por uma questão de didática e visão do curso, é interessante ter um rollout grande a cada 5 anos, que foi mantido aí uma grande revisão a cada 5 anos, né? Porque a ideia também de fazer essas revisões seriadas é que a evidência ela está andando muito rápido, né? Então, por conta disso, gera essa preocupação de tiver uma coisa que é muito claro que beneficia o paciente, porque que a gente vai esperar um prazo de 5 anos para implementar uma mudança. Mas, assim, as grandes mudanças, elas vão chegar nesse ponto. Então, a ideia é mais ou menos essa. Você tem um grupo de pessoas que se reúnem. Hoje em dia, a gente se reúne bastante de forma virtual, né? Então, mesmo antes da pandemia, já era mesmo assim. antes da pandemia, pelo menos, porque a gente do mundo inteiro, né? Pelo menos uma vez por mês a gente tem que se reunir presencial, além de milhares de mensagens que a gente troca. E daí, anualmente, a gente tem uma reunião que, infelizmente, esse ano acabou sendo virtual, mas essa sim presencial, que a gente passa uma semana só dedicado a juntar tudo e preparar aí a publicação. E é bem interessante, porque você acaba tendo que estudar como a gente faz, né? Porque, lógico, o assunto é muito vasto, é que a gente vai dividindo todas as questões de situação em perguntas que a gente quer fazer, né? Então, essa pergunta sempre vai ter a sua população, né? A intervenção que você está avaliando, uma comparação e desfecho, e daí você vai ver qual que é a melhor evidência para cada coisa. Então, por exemplo, eu revisei a questão da adrenalina, né? Então, a gente tinha nos pacientes pediátricos em parada cardiorrespiratória, ou bradicardia com sinal de uma perfusão, então pacientes que estavam em ressuscitação
pulmonar, o uso de adrenalina versus não usar adrenalina, qual que é o desfecho, por exemplo. Ou adrenalina no intervalo habitual, que é 3 a 5 minutos, versus um intervalo diferente de desfechos. Né? E os desfechos que a gente procura são sempre relacionados primeiro ao retorno à circulação espontânea, depois a sobrevida alta, a sobrevida a longo termo, e daí longo termo com bom prognóstico. E daí são muitos estudos diferentes, né? Então existe uma coisa, uma padronização de como é que você faz um reporte de estudos de ressuscitação, exatamente para a gente conseguir comparar as coisas, né? Mas é muito complexo, porque, por exemplo, você não consegue fazer um estudo prospectivo de adrenalina na parada em criança. Exatamente. É difícil. Isso já foi feito, mas é difícil. Né? Pra você ter uma ideia, nesses últimos 5 anos teve um estudo placebo controlado de adrenalina na parada em adulto. Né? Porque os europeus tinha a ideia que talvez não precisasse dar no pré-hospitalar. Então, esse estudo existe, mas para a população pediátrica é isso. São bem menos estudos e tem muito mais restrições, então é mais complexo. Né? Então, para dar um exemplo do estudo da adrenalina, saiu essa recomendação assim, vamos usar a adrenalina o mais cedo possível. Isso já era uma recomendação, mas agora ela tem um grau de evidência melhor. Né? São poucos estudos, né? Então todos os estudos da adrenalina são 7 que a gente revisou. E todos retrospectivos e todos com uma base de dados de vários hospitais para chegar numa N que dê para você chegar numa conclusão. Né? E daí tem vários viés. Por exemplo, no extra-hospitalar, você tem tempos muito mais longos para uma primeira adrenalina do que no intra-hospitalar. Então, às vezes é difícil você comparar as coisas, você tem que dividir. 4 estudos para um lado, 3 estudos para o outro. E daí fica mais difícil ainda de você chegar numa conclusão. Então, por exemplo, para o intervalo da adrenalina, tem estudo mostrando que talvez um intervalo maior do que 3 a 5 minutos seja benéfico em relação à mortalidade, mas um estudo retrospectivo, grande base de dados, em que ele de fato não pegou o intervalo da adrenalina, ele pegou o tempo total de ressuscitação, o número de doses de adrenalina e dividiu. A média do intervalo é essa. A gente não sabe, ele pode ter recebido as primeiras 5 adrenalinas direitinho e depois ter parado de dar adrenalina, por exemplo. Né? Recebeu uma bem depois. E daí você tem outra coisa que para estudar a ressuscitação que é complicado, né? Que geralmente o paciente que recebeu mais intervenção é o que não voltou, né? Então, puxa, esse paciente que recebeu 8 adrenalinas, ele não voltou e o que recebeu uma só, voltou. Uma só, como ele volta, você para de dar adrenalina. Não quer dizer que dá muita adrenalina, que causou ele não retornar, né? Então tem toda uma complexidade e daí o trabalho do core que é interessante é pegar tudo que existe de estudo que está sendo feito em ressuscitação, né? Avaliar ele de uma forma crítica e trazer uma recomendação baseada na melhor ciência. Olha, a melhor evidência que a gente tem em relação a por exemplo, ventilação é esse daqui. E daí, o que acontece? A partir desse corpo de evidência que o core levanta, cada conselho de ressuscitação monta a sua diretriz. Então, existem várias diferenças em relação à diretriz europeia e à da American Heart, que são as duas maiores, né? Então, o core estaria acima disso, na verdade. O core é supra-conselhos, né? Então, ele monta e vê qual que é a melhor evidência. A melhor evidência é essa daqui. A partir dessa melhor evidência, aí os conselhos vão montar as diretrizes de ressuscitação. Porque o que acontece também? Para o profissional da ponta, né? Não me adianta saber que não tem evidência de que dar adrenalina mais ou menos do que 15 minutos faz diferença. Eu quero saber em quanto tempo eu preciso dar. Exatamente. Então, quando chega na ponta, ele precisa de uma regra. Né? Quando você vai ensinar as pessoas no curso, você quer que toda uma padronização. Isso é importante até para a gente conseguir estudar. Então, qual que é o trabalho aí dos conselhos também? É preencher esses gaps aí com a melhor resposta possível. Então, dá, por exemplo, acho que das coisas que mudaram na diretriz, o que chamou mais atenção foi o ritmo da ventilação. Né? A gente recomendava para o paciente que tivesse em parada respiratória ventilar a cada 3 a 5 segundos, 12 a 20 por minuto, e para o paciente que estivesse parado fazer igual ao adulto uma vez a cada 6 segundos. Isso dá 10 por minuto.
E a gente passou a recomendar fazer uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Então são 20 a 30 por minuto. Acho que de tudo que mudou, tem outras mudanças, mas talvez seja a mudança que chamou mais atenção, que mais vieram conversar comigo. Se pudesse colocar um highlight, seria esse principal. Acho que até como instrutor do PAUS, a coisa que eu tive que falar, não, gente, o PAUS que a gente vai dar amanhã, isso daqui a gente já não pode passar o mesmo conceito, né? Se você olhar o que guiou essa recomendação, por exemplo, na diretriz europeia, isso não foi feito, né? Foi um estudo único, retrospectivo, com base de dados, em que eles estavam avaliando a frequência ventilatória em relação a desfecho, em que quase nenhum paciente recebeu a frequência recomendada, né? Mas essa frequência que eles recomendam agora foi a que teve melhor prognóstico. Então eles falam, essa frequência recomendada é boa, é melhor do que a que a gente está recomendando, mas na real é um estudo retrospectivo, né? Lógico, ele é com telemetria, é um estudo bem interessante, eles têm realmente todos os dados da ressuscitação, mas talvez só para ver que não é uma evidência tão forte assim que gerou a mudança de recomendação. Mas aí quando você vai parar para ver qual que era a evidência que tinha gerado a recomendação anterior, era a opinião do especialista, assim, nos adultos é assim, então vamos fazer igual. Então, no fundo, você vai às vezes substituindo uma coisa que não tem evidência nenhuma por uma evidência ruim, e daí para chegar assim numa evidência consistente. Interessante. Agora é um trabalho de formiguinha, né? Porque assim, é sempre alguma coisa nova, parada não é um assunto tão fácil de estudar, ainda mais em criança. Então, às vezes, a ciência ela vai indo devagarinho até você ter um corpo de evidência suficiente para mudar uma recomendação. E acho que uma coisa que as pessoas devem ter notado que, por exemplo, de 2005 para 2010, uma mudança muito grande, 2010 para 2015 uma mudança menor, 2015 para 2020, então tá num ponto agora que para você mudar uma recomendação, né, para deixar de ser uma coisa que a gente está fazendo há muito tempo, só mesmo se a gente tiver prova de que essa outra coisa é melhor. Né? Então até alguns modismos, algumas coisas que as pessoas acham assim, isso daqui vai revolucionar a mudança na implantação. Por exemplo, todos esses dispositivos de RCP automatizado, né? Tem muita... Você vê vídeos, os caras te mandam na internet, olha que legal, depois faz comprime por aqui, comprime por ali. Mas quando você vai olhar a evidência, não tem evidência que isso é melhor do que eu ter alguém comprimindo em alta qualidade. Né? Lógico, em situações especiais faz sentido. Puxa, eu estou no pré-hospitalar, tenho só 2 pessoas, ou vamos fazer um CAT, não dá para o cara ficar comprimindo em cima da parede. Ok, nessas situações talvez valha a pena. Mas não tem evidência que isso é melhor que alguém fazendo um RCP de boa qualidade. E daí tem algumas coisas, quando a gente vai avaliar também o que você recomenda e o que você não recomenda, que não é só a melhor evidência e o que a maioria das pessoas enxerga no contexto, qual que é o impacto de eu sugerir essa mudança. Então vamos dar o exemplo desses dispositivos externos. Né? Agora, vamos dizer que a American Heart fala assim, agora é melhor você fazer RCP automatizada com dispositivo do que fazer manual. O que vai acontecer? Vira algo que todos os hospitais têm que adquirir, né, para ser compliant com a American Heart e gera um custo enorme, tem um impacto financeiro que não necessariamente é traduzido no impacto de melhor desfecho. Então, essa história é até uma das coisas que você tem que pensar, poxa, se não tem evidência que é melhor ou que é pior, então vamos manter a recomendação como está. Isso é uma coisa importante. Né? Por outro lado, também se você falar assim, não faça isso daqui, aí eventualmente as pessoas abandonam uma coisa que pode vir no futuro acumular uma evidência. Por exemplo, claro, disso é o manejo direcionado da temperatura. Né? Então, isso é muito polêmico, né? Então, tanto em adulto quanto em criança, vários estudos na última década, né? E os estudos falharam em mostrar um melhor prognóstico de você ter um manejo direcionado, fazer hipotermia terapêutica, manter a 32, 34 aí por 48, 72 horas e depois reaquecer, versus você manter uma temperatura normal só impedindo que o paciente tenha febre, em matéria dos desfechos que eles avaliaram, que é basicamente prognóstico de neurológico pós-recuperação. Né? A ideia é que a hipotermia teria um efeito neuroprotetor. Então você não tem uma evidência clara de que muda o prognóstico neurológico. Tem algumas inferências que talvez é aquela coisa meio nebulosa, mas ao mesmo tempo, se você fala assim, não é para fazer ponto, daí as pessoas abandonam uma coisa que pode ter
E daí que fica esse empurra-empuxa de, bom, como é que a gente vai fazer uma recomendação para que ao mesmo tempo você não deixe de fazer alguma coisa que possa ser promissora, mas também você não jogue recursos numa coisa que a gente não tem certeza, né? Então fica com, quem já está fazendo pode continuar, mas aí quem não está fazendo não precisa implementar. Então se você olhar uma coisa interessante que eu não sabia, eu não me atentava a isso até estar dentro do processo, essa linguagem ela é feita assim de maneira muito cuidadosa, né? Quando você recomenda, quando você sugere, quando você fala que é razoável, você está dando uma ideia de que eu recomendo ter uma boa evidência, eu sugiro, provavelmente é uma boa ideia, é razoável, pode ser feito, né? Então, para cada recomendação, já existe esse cuidado de palavras, até para deixar claro, para quem monta depois para os conselhos, poxa, isso daqui... as coisas grandes acabam que todo mundo faz igual, porque isso é o que tem melhor evidência. E que não tem, você tem que adaptar para cada serviço. Por isso que a hipotermia, por exemplo, ainda ficou meio em cima do muro. Isso, essa é uma questão em cima do muro. Tem gente que defende muito claramente, mas se você olhar a evidência, não é tão claro assim. Daí você pensa num país como o Brasil, que tem recursos limitados, né? Puxa, será que a gente vai investir nossos recursos em uma coisa que talvez não funcione? Entendi. E até, por exemplo, tem terapêuticas mais caras em que a evidência dá comando melhor, por exemplo, o ECMO. A gente faz muito pouco ECMO para resgate de parada no Brasil, mas essa evidência está crescendo numa direção favorável, até melhor se você comparar, por exemplo, com... Mas daí tem aquelas coisas que começam a imbricar, né? Uhum. Muito serviço que faz ECMO faz hipotermia de temperatura. Aí você tem que dividir os estudos, né? Falar assim, não, então a gente não pode usar, a gente tem que separar quem fez ECMO e fez hipotermia e quem não fez ECMO. Daí o N baixa muito, e daí com o N muito baixo não consegue evidência. Então, eu falei, trabalho de formiguinha, né? Sempre a evidência vai acumulando e você vai montando as recomendações a partir disso. Certo. Você acha que agora para os próximos 5 anos, quais são os objetivos assim, que devem vir de mudança? Primeiro, como eu falei, esse processo continua, né? Então, os membros das diferentes forças-tarefas, task force, eles são renovados a cada 5 anos, né? Então, eles fazem uma análise, tem quanto tempo você está colaborando, tem eventuais indicações, assim, é um trabalho que trabalho, assim, um negócio que você passa o ano todo correndo atrás disso, não é só ir nas reuniões, você tem que preparar a revisão, você fazer uma revisão, eu sou coautor de uma revisão sistemática da adrenalina, que gerou essa recomendação que a gente fez de fazer a adrenalina o mais cedo possível e do intervalo que recomenda se manter o que está, né? Isso daí, fazer uma revisão sistemática, tem um metodologista que vai ver toda a parte científica da coisa, tem toda a análise estatística, daí você pega esse resultado, você tem que apresentar para o Task Force, eles têm que rever, você recebe input de gente de 20 países diferentes, aí você chega sei lá, você tem 20, 30 páginas da sua revisão para ser um parágrafo da diretriz no final, né? Então é um trabalho muito intensivo, né? E daí sempre tem uma rotatividade, né? Gente entrando e saindo, porque é algo que é bem intenso. Mas para mim é assim, uma experiência muito positiva, tanto que eu estou para até 2025, pelo menos, eu vou estar trabalhando isso. Tá, e daí, contrato renovado. Então, e daí o que acontece, o que é interessante é que a gente terminou, né, review, o trabalho que a gente teve para 2020 foi fazer todas as revisões sistemáticas que a gente conseguisse, e dos tópicos que talvez não tenha tido tantos estudos assim e que precisava manter a recomendação, de qualquer maneira a gente tinha que rever, porque tinha recomendação que era de 2010. Então, puxa, sei lá, talvez não tenha nada de novo relacionado à ressuscitação para trauma, que é outro tópico que eu trabalhei. Não é nem que não tem nada de novo, tem bastante coisa nova, mas não tem coisa nova o suficiente para mudar a recomendação anterior. A recomendação era, né, de você, que é razoável você fazer ou que não tem evidência que favoreça um ritmo de
de ressuscitação fluídica maior ou menor para a criança. Só para ter uma ideia, né? Por trauma, e o ATLS fez essa mudança no ano passado, tem a ideia de você fazer uma ressuscitação mais gradual, mais restrita, então você não ser tão aberto no volume, porque você dá muito volume para o paciente que está com todos os mecanismos de vasoconstrição para poupar sangramento, pode piorar o sangramento, favorecer a hipotermia, toda aquela tríade ruim do trauma, né? Então, o ATLS e a diretriz europeia de trauma também, que é outro órgão que faz, caminharam nessa década na direção de ser mais econômico no volume, né? E a recomendação da American Heart era que não existe evidência para um lado ou para o outro. Aí eu tive que fazer uma revisão, e daí foi uma revisão não sistemática, um pouquinho mais curta, para dar uma olhada nos estudos e ver se era razoável a gente continuar com isso ou se a gente tinha que fazer uma revisão sistemática no assunto. E aí foi bem interessante, porque se você olhar, a recomendação já não era que é razoável você fazer um volume restrito, você não precisa fazer liberal, então não mudou a recomendação de fato, mas a gente reviu toda a literatura e falou, não, realmente é razoável você ser mais econômico. E olha que coisa interessante, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer no meio do caminho é entrar na discussão, poxa, será que o CORP, um conselho de gente que estuda ressuscitação, precisa rever um tópico de trauma, né? E até essa discussão a gente teve que ter. Mas, puxa, trauma é uma das coisas que mais mata criança, né? Uma das coisas que a gente sabe, né? Por que o PAUS fala muito das condições pré-parada e o AC é muito voltado à parada em si, né? Porque quando você pensa no que mata uma criança, é muito mais o choque não reconhecido, a insuficiência não reconhecida, né? O trauma, enfim, que não foi cuidado adequadamente, do que a parada em si. Não que a parada não seja importante, né? Mas assim, antes faz muita diferença. Então até essa discussão a gente teve, não, realmente a gente precisa falar de sepsis, a gente precisa falar de trauma, mas aí você faz essa revisão toda e termina, e daí ok, entregamos, ótimo, né? A gente mais ou menos era o maio, junho, a gente já tinha tudo feito, e daí o FASO falou, bom, de tudo que a gente revisou agora, o que surgiu de novo, o que a gente vai ter o que ficou faltando. Então a grande coisa que ficou faltando, e que acho que para a pediatria a gente vai falar nos próximos anos, é a parte de fatores prognósticos. Então isso é uma coisa muito legal, os adultos fizeram um super trabalho de juntar. Tem até uma tabela bem legal no Highlights, aparece, né, todos os fatores que você consegue ver pós-parada para prognosticar o paciente. Então, você tem desde exame de imagem, ressonância, tomo, eletroencefalo, você tem alguns marcadores séricos, né? Então, existem exames mais habituais, como lactato, coisas clínicas como pupila. A gente não sabe, na real, o que vai te falar do prognóstico final depois, né? Então, no pós-parada, de novo, frente ao seu paciente que voltou de uma parada, quando os pais perguntam para você assim, mas e aí, doutor, ele vai viver? Você não sabe. E se ele viver, como é que ele vai ficar da parte neurológica? A gente hoje não tem indicadores claros para responder essa pergunta. Então é uma pergunta que vai ficar aí para o próximo. E essa a grande pergunta que eu não sei se a gente vai conseguir responder ela a tempo para 2021, mas para 2025 com certeza essa resposta vai existir. Mas eu imagino que 2021 e 2022 já tenha pelo menos um parcial dessa resposta que a gente está trabalhando agora. Então pensar em todos esses, e que os adultos já fizeram um pouco dessa lição de casa, né? Pensar em todos esses fatores e o quanto eles influenciam. Mas você vê, apesar de você não ter uma evidência clara de prognosticação, a American Heart já recomendou, por exemplo, o eletroencefalo contínuo pós-parada. Já está naquelas recomendações Já que tá. Foi interessante agora no último encarte lá do Highlights, eles colocaram algumas coisas, um checklist pós-parada, mais ou menos. Né? Isso. E já existia, tipo, como coisas para cuidar, né? E isso do pós-parada, ele é uma edição da última década, né? Então, antes, eu sou da época, quando eu comecei a estudar ressuscitação, que a gente fazia o AC e o pause, e os casos terminavam quando o paciente voltava. Voltou, ok, vamos para o próximo cenário, né? E daí a gente descobriu que não adianta você só tirar o paciente da parada, né? Porque o pós-parada pode ser tão mortal quanto, né? O paciente para de novo e de novo. Então esse cuidado com o pós-parada, ele é da última década e ele foi intensificado falando de outras coisas que a gente precisa ver. Daí das coisas neuro que
que chegou, né? Então, de novo, a gente já falou do controle direcionado de temperatura, né? Que é razoável que seja feito. E daí a American Heart já sugere, eles já falavam de fazer um eletroencefalo em todo mundo que volta inconsciente da parada, e agora eles falam do eletroencefalo contínuo, né, como algo que deveria ser feito, né, pensando já como um fator de prognóstico, embora, se você olhar os estudos, a gente não tenha certeza de que isso de fato vai ser um bom guia de prognóstico. Então, às vezes as recomendações elas vêm até antes da melhor evidência, mas como eu falei, é aquele trabalho com elas. Parece razoável, vamos começar a fazer. Puxa, a gente já fez um tempo, agora vamos estudar e ver se de fato isso está valendo. Você até cria recomendação para ver se cria evidência no fim. Então, e uma coisa que é muito legal para quem gosta de pesquisa, enfim, para quem tem vontade de estudar resuscitação, é que dentro do próprio texto você tem um parágrafo lá que fala assim, bom, o que a gente não sabe, né? Então, a gente seria legal que as pessoas estudassem isso daqui. Né? Então, quero uma ideia de estudo em ressuscitação. Dá uma lida com calma no UCOR, principalmente, porque a diretriz tem que ser um pouco mais categórica, né? A gente vai fazer isso porque a evidência é essa. E o UCOR a gente sabe disso e o que a gente não sabe é isso daqui. Né? Então, o que você não sabe são coisas muito legais de você tentar estudar. Né? Então, para todos os tópicos vai ter um parágrafo falando só do que tem de gap de conhecimento que a gente ainda precisa descobrir. Né? Então, são boas perguntas de pesquisa para serem feitas. Para quem tem interesse, né? Bem legal, Tomás. E o curso, só para a gente finalizar, você acha que a estrutura do curso vai mudar muito agora? Que eles escreveram bastante sobre isso, né? Então, eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer, porque, de novo, né, como é uma conexão ao core, eu conheço vários membros da American Heart, porque vários deles fazem parte da Task Force. Uhum. Então, mas não são todos, né? E o pessoal especificamente do ensino, eles trouxeram várias recomendações de melhores práticas em relação a isso. Então, tem coisas que são muito claras, por exemplo, feedback de RCP, a gente sabe que entrou para ficar em todos os cursos, então BLS, AC, PAUS, você vai ter esse componente já durante todo o curso. Então, isso é uma coisa que... Nos últimos anos já estava fazendo isso, né? Já tinha uma recomendação, acho que desde 2018 já veio como opcional, depois o ano passado como obrigatória. E isso é uma coisa que é incorporada, até porque já estão começando a ser estudos de que a qualidade da situação é melhor quando você usa o feedback, né? O que ainda não tem é o estudo que o prognóstico é melhor quando você usa o feedback, mas já tem que a qualidade da situação. O desfecho final ainda não mudou, mas enfim. Então, isso é uma coisa que vai entrar. E daí tem alguns conceitos que eles colocaram como que tem evidência que são bons para ensino, que é a aprendizagem de mestria e a prática deliberada, que eu não sei como é que eles vão incorporar no curso. Eu não sei mesmo, eu estou curioso como vocês. Porque foi colocado que são conceitos interessantes de serem usados. Agora, como é que você traduz isso para um curso que tem que ser padronizado, né, que é feito no mundo inteiro? Isso é uma coisa que eu estou curioso para saber. Uma coisa interessante que eu acho que mudou no curso nos últimos anos é que cada vez mais eles estão colocando, além da parte técnica, né, de todas as coisas que você precisa fazer de métrica de qualidade do atendimento, eles incorporaram aqueles aspectos não técnicos, né? Então você olha o curso hoje, quando você vê o método de revisão dos cenários, né, o debriefing que eles recomendam, e eu por trabalhar muito com simulação é um assunto que me interessa, ele já entra discute os aspectos técnicos do caso e veja se a dinâmica de equipe está adequada. Então, você teve comunicação fechada, se tinha uma liderança bem estabelecida, se os papéis foram divididos, se houve intervenções construtivas. Então, isso é uma coisa interessante também, né? Esse caminhar em relação a vamos ver a parte técnica e não técnica para ter uma equipe de alto desempenho, né? A American Heart compara uma equipe de ressuscitação com uma equipe de troca de pneus na Fórmula 1, né? Tem que ser tudo muito rápido e muito sincronizado, você tem que ter muita certeza do seu papel para você conseguir fazer a coisa num tempo razoável, né? E o negócio de que ressuscitação são muitos desfechos relacionados a tempo, né? Então, você treinando pessoas de ressuscitação, você vê que as pessoas podem fazer tudo certo, na maneira de você, se botar no papel, o que eu fiz? Eu comprimi, eu ventilei, eu dei adrenalina,
mas que tem não só fazer a coisa certa, mas na ordem certa e no tempo certo. Então, existem métodos de treinamento que focam muito de você realizar esses desfechos do tempo. Eu não sei o quanto que eles vão conseguir incorporar nos treinamentos. E tem um problema também, não é um problema, mas é uma coisa que nem todo mundo sabe em relação a esses cursos, né, Paulo, você e BLS, é que existem vários formatos autorizados pela American Heart para que a pessoa tenha a certificação nesses cursos. Então, por exemplo, o PALS, você pode fazer o que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil, que é o curso presencial de 2 dias, né? Mas existe um curso que é o Update do PALS, que se você já tem o PALS válido, ele está para vencer em 2 anos, você pode fazer o curso em 1 dia só. É o refresh, né? Refresh, update, né? A American Heart fala update, né? Aqui o pessoal botou como um refresh porque o pessoal usava esse termo para ser, né? Mas esse formato existe para o PALS também, embora ele aconteça em poucos serviços, né? Então você pode fazer isso, e fazer o curso num dia só condensado, né? Além disso, você tem um formato que é um formato que você faz toda a parte teórica do PALS com EAD, né? Uma simulação em tela mesmo, então a American Heart tem um EAD específico disso, e daí depois você faria só prova prática com o instrutor, então você faria, sei lá, o trabalho todo, prova teórica, todos os cenários básicos online, você com o computador na sua casa, você vem para o centro de simulação só para validar o que você aprendeu, para fazer as provas, basicamente nem a prova teórica, só a prova prática, né, e as estações mais críticas, né? Então isso dá um curso que não são nem 6 horas, mas o EAD, né? E daí, além disso, existe um formato hoje que chama RQI, que é um carrinho de ressuscitação com um manequim automatizado que ele valida as suas habilidades, e é tudo online, sem instrutor, tudo online, e o carrinho faz o feedback. E daí ele valida sua certificação com duração de 3 meses, depois de 3 meses o carrinho volta na tua área e você tem que fazer isso. Seria uma educação continuada. Isso, mas aí ele emite a carteirinha de 2 anos, ele emite a carteirinha, ele vai renovando a carteirinha com 3 meses, você tendo tarefas a fazer a cada 3 meses, com a ideia, né, em vez de a gente fazer o que a gente faz hoje, que é 2 dias inteiros de curso, 2 anos esquecendo, e depois 2 dias inteiros de curso, ele faz algo que seja baixa intensidade, mas alta frequência. Então é uma tendência. Então, de todas essas maneiras eu posso me certificar para o PALS, como é que eu traduzo tudo isso para o curso? Então, aí essa daí eu realmente tenho curiosidade de saber como é que vai ser feito. Eu sei que com certeza vai ser incorporado o feedback, porque isso é uma coisa que já existia, então cada vez mais. E acho que o que eu estou curioso para saber é como é que eles vão fazer isso, que eles falam, bom, a gente quer prática deliberada, né? Quer dizer, prática deliberada eu vou praticar essa habilidade, ter a chance de ver várias vezes com um guia que saiba, né, alguém me supervisionando até eu fazer isso de maneira adequada, né? Como é que eles vão incorporar isso dentro do esquema de tempo mesmo, e como é que você vai incorporar a segunda parte, né? Que além da prática deliberada, o conceito da aprendizagem de mestria, né? Que é você treinar as pessoas não até a competência, até a mestria, né? Então, por exemplo, meu trabalho de doutorado, a ideia era essa, né? Eu estava treinando residentes para entubar com videolaringoscópio, e a ideia é que eu tinha um checklist super complexo e que não adiantava só ele ter uma nota de passar, não, isso daqui é adequado, ele tinha que ir uma nota que um expert faz, né? Então eu tenho que treinar o cara até o cara desempenhar tão bem quanto um médico assistente, mesmo ele sendo residente. Então você vai um pouquinho a mais do que a gente faz para o cara ser um mestre, para o cara conseguir a competência. Então isso, não sei muito como é que eles vão incorporar no curso, estou curioso para saber. A parte à distância vai ser cada vez mais, né? Acho que a pandemia e esses formatos todos, eles já existiam antes, né? Então, mas assim, nem não passa pela cabeça da American Heart fazer uma certificação 100% à distância em restituição. Porque muito do que você precisa para ser certificado é você fazer a parte mecânica adequada. Quer dizer, então, quando você vê em relação aos cursos, por exemplo, a CLS e PALS ao longo do tempo, eles foram simplificando no sentido de conteúdo cognitivo, médico-científico, então cada vez menos drogas, né, coisas mais direcionadas, e eles foram focando muito na qualidade de RCP. E por quê? Outro dia alguém me falou assim, o ACLS emburreceu.
né? Mas o que acontece? O que mais faz diferença no prognóstico da parada não é a droga de terceira linha, é a reanimação adequada. Então, você fazer a RCP adequada é o que de fato muda o prognóstico, né? Ritmo chocável, chocar o mais cedo possível, fazer RCP de alta qualidade. Ritmo não chocável, né? RCP de alta qualidade, adrenalina o mais cedo possível, né? E trata a causa específica. Então, o que te tira da parada não é o A, né? É o B, né? É o BLS, no sentido que o suporte básico de vida, se ele não é feito, e tem um preconceito no Brasil, né? Isso é muito engraçado, né? No mundo inteiro, né, o curso que mais vende American Heart é BLS, né? No Brasil é o CLS, porque ninguém quer fazer o básico, né? Tanto que tem gente que acha que a tradução de BLS é ruim, devia ser, né, suporte de vida essencial, né? Para as pessoas entenderem que é isso que precisa ser feito. E quando você vai ver o curso do PAUS, por exemplo, que tem BLS antes, muita gente pena no BLS. Né? Às vezes é a maior dificuldade que as pessoas têm, e o engraçado, e eu acho que os manequins com feedback, eles te ajudam nisso, né? É que as pessoas acham que elas fazem RCP muito bem, e quando você avalia objetivamente, elas não fazem. Elas fazem muito rápido, elas fazem muito superficial, elas ventilam, mas o pulmão não expande, e esses manequins, eles são muito honestos em relação a isso, né? Muito mais do que o instrutor, né? Eles vão de fato te dar o dado objetivo. Olha, aqui você comprimiu tantos centímetros, tanta frequência. Então, isso faz muita diferença. Beleza, acho que a gente já está estourando o nosso tempo aí. Muito obrigado, Tomás. Imagina, foi um prazer, Rafael. Foi muito interessante. Esse foi mais um podcast, pessoal. Eu sou o Rafael. Sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí, até a próxima.